Olá, boa tarde. Hoje é dia 26 de maio de 2021. Eu sou Ana Paula Goulart. Estou aqui hoje mediando os trabalhos do Preserva-me, né, um evento promovido pela Memória da Eletricidade. E hoje a gente vai discutir aqui temas relativos, né, como sempre, relativos à memória, patrimônio, enfim, né, à preservação. E o tema específico de hoje, desse bate-papo, é sobre bibliotecas digitais, bibliotecas virtuais, repositórios digitais. Né? Para isso, a gente tem uma convidada aqui, que é a Liliana Wist, que é doutora em Ciência da Informação e profissional do Sistema Sofias, que vai aqui esclarecer as nossas dúvidas, né? Conversar um pouco com a gente essa tarde. Boa tarde, Liliana. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, Ana, e boa tarde, equipe da Memória da Eletricidade. É um prazer estar aqui participando desse evento com vocês. Bom, Liliana, a gente começa essa conversa pedindo para você se apresentar um pouco, né? Falar sobre a sua formação e sobre a sua atuação profissional, sua trajetória profissional. Tá, eu comecei muito cedo na área, né? A minha mãe, bibliotecária, professora de biblioteconomia, então eu falo que desde criança, às vezes ela levava na faculdade, né? E quando era prova, para tomar conta, ajudar a tomar conta, aquela coisa que às vezes o filho vai no trabalho dos pais, né? E eu perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Quero ter a profissão da minha mãe. Coisa de criança, né? Mas jamais imaginava isso. E quis o destino que eu acabasse seguindo mesmo, né, essa profissão, apesar da gente atuar em áreas diferentes, né? Ela sempre foi da representação temática e eu sou da representação descritiva com o viés tecnológico. A gente acabou seguindo a mesma profissão, né? Eu comecei a trabalhar no primeiro semestre do curso de biblioteconomia. Eu me formei muito cedo, né? E eu, graças a Deus, nunca parei de trabalhar, né? Eu tenho uma experiência profissional bem grande. Já trabalhei em biblioteca pública, em universitária, escolar, biblioteca cultural, biblioteca jurídica, e eu estou há mais de 10 anos trabalhando com Sofia Biblioteca, que eu acabei juntando a experiência da biblioteconomia com o gosto e essa tendência tecnológica que eu tinha, né? Então, acabei juntando esses dois lados, né, da moeda, e trabalho com ele já há mais de 10 anos, e eu tenho muita satisfação de trabalhar com Sofia, porque eles permitiram um grande crescimento acadêmico na minha carreira, né? Até então eu não pensava em seguir academia, aí a necessidade de estar estudando, de estar trabalhando com os clientes, o nível de exigência dos clientes acabou naturalmente me conduzindo para um mestrado e depois para um doutorado, né? Aí você fez mestrado e doutorado em Ciência da Informação. Isso. Eu fiz o mestrado, eu fiz em São Paulo, na USP, e na época do mestrado eu também estava atuando como professora universitária na área da biblioteca, né, na área de representação descritiva, e eu emendei, na verdade, minha ideia era fazer o doutorado direto, né, mas não foi possível fazer isso, né, então eu terminei o mestrado, emendei no doutorado na sequência, não deu tempo de respirar, porque se eu falasse, se eu parar agora, eu não vou mais. Eu já fui tarde, né, para a área acadêmica. Normalmente o pessoal se forma e vai para a área acadêmica. Eu não, eu fui trabalhar e depois é que com a maturidade profissional é que eu parti para a área de pesquisa formal, né? Eu pesquisava, mas não tinha isso formalizado, né? E como que é o seu trabalho nessa área de ciência da informação? Você trabalha com Sofia, né, o sistema Sofia. Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua atuação. Você está há 10 anos trabalhando nisso? São mais de 10 anos já que eu trabalho com Sofia, né? Às vezes as pessoas me chamam, menina Sofia. Não, meu nome não é Sofia, né? Meu nome é Liliana, mas já é quase meu segundo nome, Sofia, né? E o meu trabalho lá é muito diferente, né? Porque eu tenho que orientar os clientes
acompanhar as transformações que estão acontecendo na área da ciência da informação, simplificar isso para o cliente, sempre trazendo uma aplicação prática, não só a questão conceitual, teórica, tá? Então, sempre trazendo esse viés de aplicação. Eu acabo estudando muito sobre catalogação, né, para ajudar os clientes e para estruturar o Sophia com todos os padrões, formatos, protocolos internacionais. Então, a gente tem que ter isso muito bem dominado para que você possa colocar no sistema sem ferir nenhum padrão, com total aderência a esses padrões internacionais. Então, eu faço um trabalho misto, né? Então, eu ajudo no desenvolvimento do sistema, né? Eu não sou analista, não sei programar, mas eu converso direto com os analistas, a gente define como que tem que ser uma funcionalidade do sistema, olha, isso aqui tem que ser atualizado, seria bom a gente desenvolver isso. Muitas vezes eu faço uma tradução, o que o cliente está pedindo, né? Porque são coisas muito específicas de biblioteca, que às vezes para quem está de fora não faz sentido, né? Mas por que a pessoa precisa disso? Qual que é a função disso? Né? Então, muitas vezes eu faço esse papel também de tecla SAP, né? De não, a pessoa está pedindo isso por causa disso. Este é o problema, como é que a gente pode fazer para que a ferramenta ajude a ultrapassar o problema e trazer melhorias, né? Porque foi-se o tempo que software, ele era para você catalogar e emprestar livro, né? Ele é muito mais do que isso. Então, a gente tem toda uma parte da gestão da biblioteca, do acervo impresso, analógico, junto com a gestão do digital, e a gente tem essa visão muito clara no Sophia, que o futuro é contemplado por bibliotecas híbridas. Eu vou ter o digital, eu vou ter o papel, não existe uma competência, eles não estão concorrendo, sabe? Eles se complementam. Né? Isso eu acho bastante importante falar, porque às vezes eu vejo as pessoas assim, o livro digital vai matar o livro em papel. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver. O meu trabalho, né, acabou me levando para a pesquisa de conteúdo digital licenciado, que é onde eu mais produzo coisas, e veio justamente de questionamentos de clientes e questionamentos meus. Como que o meu cliente vai conseguir fazer uma gestão digital se esse digital não é nem dele? Ele não tem um arquivo, ele não tem um volume físico, ele não tem nada, né? Ele está numa plataforma terceira. Então, foi daí que eu comecei a estudar e acabou me levando para o mestrado e para o doutorado. Né? Você está falando em bibliotecas, mas você também trabalha com Sophia Acervos também, né? Com acervos documentais. Sim, porque, na verdade, quando a gente fala de ciência da informação, a ciência da informação ela vai trabalhar com qualquer tipo de material, né? Não só com livro. Mas quando você fala em biblioteca, a primeira ideia que as pessoas têm é livro, né? Não, o livro é um dos suportes de informação. Então, as regras da biblioteconomia, elas permitem que você trabalhe a informação de materiais variados. Tá? Então, a gente tem o Sophia Biblioteca, que é para descrição de acervos bibliográficos mais tradicionais. Eu também poderia colocar ali um quadro, uma carta, uma peça de museu, qualquer material. Eu posso fazer essa descrição. Mas as regras da biblioteconomia, elas vão te limitar um pouco como fazer essa descrição. E a necessidade do usuário desses conjuntos museológicos, arquivísticos, ela é diferente. Então, a gente optou por trabalhar com o Sophia Acervo, desenvolver uma outra ferramenta, onde eu dou a liberdade para a pessoa criar a ficha para a descrição de acordo com a necessidade dela. Até porque eu já vivi algumas, né, realidades dessa na minha experiência profissional. Né? Por exemplo, uma época eu trabalhava com um acervo iconográfico e uma das informações mais importantes que para aquele conjunto, para aquele grupo que usava aquelas informações, era saber o que tinha no verso do quadro. Porque descobriram ali que num dos versos do quadro tinha uma pintura esquecida, né?
dentro de uma das coleções. Ou então uma outra demanda, a gente quer saber aonde no quadro, na tela, está a assinatura do artista. Tá? É claro que eu poderia colocar isso num campo bibliográfico, falando como uma nota, mas a minha recuperação ia ser muito fraca, ia ser muito difícil, não seria uma recuperação precisa. Então, para esse tipo de material, muitas vezes a gente recomenda o uso do Sofia Acervo, tá? Para lhe dar essa liberdade de representação. Liliana, falando desse, você está falando isso, né, ajudar um pouco as empresas, né, as instituições a lidar com essa realidade que, em certo sentido, ela é nova, né, que é o próprio universo digital. Aí eu queria começar pedindo para você fazer uma distinção que às vezes confunde as pessoas, né, no entendimento. A diferença entre uma biblioteca digital e uma biblioteca virtual é a mesma coisa? Quais são as diferenças entre elas? Você podia explicar para a gente? Posso sim. Em termos conceituais, não é a mesma coisa, porque eu tenho estruturas diferentes. Para o usuário que está acessando aquela informação, é tudo a mesma coisa, tá? Mas não é. É importante que o profissional da informação tenha ciência disso, que estruturalmente é diferente, tá? Biblioteca virtual é uma biblioteca de links. E esse link pode ser um link da internet, ou pode ser um link que é o caminho da minha máquina, eu pesquisando, até onde está armazenado, o servidor onde está armazenado esse documento. Tá? Então, eu tenho um objeto digital, só que ele pode estar na internet, ou então ele está num servidor local, tá? E qual que é a diferença? Mesmo que ele esteja no meu servidor, eu não consigo ter a garantia que aquele documento nunca vai ser alterado e que ele sempre vai estar disponibilizado, tá? Se está num site, a pessoa pode tirar aquele documento do site. Se está no meu servidor, quem garante que aquele conteúdo não foi alterado? Porque ele é simplesmente um link para o arquivo. Eu não consigo saber quem foi que acessou, quando acessou, se alterou, se for mudada alguma permissão de acesso em rede, tá? Se a pessoa renomeia o arquivo, esse caminho foi perdido. Então, eu tenho essa fragilidade, tá? Então, é conhecido, a virtual é uma biblioteca de links, não quer dizer que é mais fraca, quer dizer que a gente não tem tanta autonomia. Mesmo quando a biblioteca contrata um fornecedor de conteúdo digital, como a gente só tem um link de acesso, e esse link vai permitir que a gente consulte o livro na plataforma do fornecedor, a gente tem uma estrutura de biblioteca virtual. A gente está meio de carona, tá? Pode ser o caso de periódicos, revistas, por exemplo, né? Isso. E você também não tem a garantia que esse material vai ficar disponível em longo prazo, tá? Por quê? O periódico pode mudar, pode tirar as revistas, pode mudar o endereço, não te avisa, você está com o endereço antigo, e vai dar aquela famosa tela 404, erro 404, de página não encontrada. Tá? Se é um arquivo que está no teu servidor, você renomeou o arquivo, pronto, não localizado, porque ele perdeu o caminho. Ele tinha uma trilha para ser seguida e essa trilha, por algum motivo, foi interrompida. Tá? Então, ele tem uma estrutura um pouco mais frágil do que a biblioteca digital. Quando a gente fala em biblioteca digital, é porque eu tenho a figura de uma ferramenta que é o repositório digital. Tá? Como é que funciona? Ao invés de eu colocar o meu arquivo num servidor, e ele fica passível de arrastar pastinha, renomear, essas coisas, eu vou colocar o meu arquivo num repositório. E quando eu armazeno esse arquivo no repositório, eu tenho a garantia que ele não vai ser alterado, não vai ser apagado. Eu consigo ter essa integridade do documento. Tá? Então, essa é a diferença principal.
É claro que pode acontecer de eu ter que de mudar a URL, eu mudei o meu domínio do meu arquivo que vai montar a minha URL. Eu estou aparentemente acessando por uma URL, só que aquele documento ele está mais preservado, ele não vai ser alterado, né? As chances dele ser removido ou ser alterado são muito menores, tá? Então é uma estrutura que dá mais robustez, principalmente na questão da memória, da preservação. Do acesso também, né? E do acesso. Não é, mesmo assim, pode acontecer, tá? O dono daquela informação quis tirar aquela informação, a gente não tem muito o que fazer, tá? Mas eu tenho uma estrutura mais segura, né, de preservação mesmo. Porque no limite também os acervos físicos também podem sofrer qualquer tipo de intervenção, o documento pode sair e ir para um outro lugar, também pode acontecer no limite. Nada é para sempre, né? Nem o físico, nem o digital. O físico, ele dá um pouco mais de... A gente está muito acostumado com o físico, né? A vida toda a gente trabalhou com o físico, então ele dá uma sensação que ele é mais perene, tá? Mas não é, ele também é finito. Um dia ele pode se acabar, né? E aí, quem é que vai cuidar desse arquivo, desse objeto? Né? Quem vai ser o responsável pela preservação de longo prazo desse objeto, tanto digital quanto analógico? Juliana, do ponto de vista, né, assim, da gestão disso, quais são as formas que se tem para aquisição e disponibilização de acervos digitais hoje possíveis, seja para Tá. bibliotecas, para instituições? Aí a gente tem situações diferentes, tá? A gente não pode pensar a formação de uma coleção digital. Se eu sou uma biblioteca, eu não posso ficar olhando numa livraria virtual, tá? Não é por meio de uma livraria virtual que eu vou formar a minha coleção, eu, biblioteca. Eu, pessoa física, perfeito. Eu vou, compro o livro quer dizer, compra, forma de dizer. Na verdade, eu licencio aquele conteúdo e ele é meu, eu tenho direito de uso, ele não me pertence. Isso é uma coisa muito importante que o pessoal confunde, acha que o livro é meu, não, o objeto não é, eu não tenho o objeto, acabou a materialidade, né? Eu tenho uma licença de uso e esta licença, no caso de pessoa física, normalmente ela não tem uma data de validade. Para as bibliotecas, a gente tem experimentado situações bastante diferentes. Então, a biblioteca, ela licencia um conteúdo por meio de um fornecedor específico para a biblioteca, tá? E esse conteúdo vai ser mediado pela plataforma do fornecedor. Para a contratação do conteúdo, eu tenho uma série de modelos de negócios, e esses modelos vão dizer como que esse material pode ser usado, por quanto tempo, e o modelo escolhido também vai definir o valor do licenciamento. Então, é toda uma outra lógica que ainda está em fase de ajuste, já evoluiu bastante, tá? Eu cheguei a mapear, acho que são 8 modelos de negócios, e os modelos eles estão sendo criados ainda. E a gente nem tem todos esses modelos aqui no Brasil, né? E cada modelo ele tem as suas nuances, né? Não é de todo ruim e não é de todo bom. Depende como você vai trabalhar com ele, tem como tirar bons frutos. Tem como mencionar para a gente, você falou que mapeou 8, nem todos estão disponíveis no Brasil. Daria para você falar rapidinho de quais estariam disponíveis aqui e tal? Aqui no Brasil, por muito tempo, a gente só teve um modelo de aquisição perpétua e um modelo de assinatura, né? O modelo de aquisição perpétua, eu falo brincando que ele é duplamente errado, porque eu não estou comprando e não é para sempre, tá? Então, o nome dele já é um engano, tá? Eu estou fazendo um licenciamento e esse licenciamento, ele não tem uma data para vencer, mas ele não quer dizer que é para sempre. Por quê? Porque ele pode ser retirado da plataforma do fornecedor. Não porque o fornecedor ele quer ganhar mais dinheiro ou porque não tem nada disso, não tem esse juízo de valor. O fornecedor ele retira o livro da sua plataforma
plataforma se ele não tem mais direito de representar aquele livro. E isso pode acontecer também no papel, tá? Um livro saiu da editora, um autor saiu da editora. Aquela editora, ela não pode mais publicar livros daquele autor porque ela não detém mais os direitos dele. A diferença do digital é que se um autor digital sai de uma editora, sai de um fornecedor, é removido da plataforma. Aquele livro que eu comprei, ninguém vai bater na minha porta e tirar da minha estante. Então, aquele objeto, o objeto é meu. Eu tenho a propriedade do livro analógico. Com o digital, eu não tenho a propriedade. Tá? Então, isso confunde bastante. O aquisição perpétua, ele é um modelo mais básico, é o que dá mais familiaridade para a biblioteca, só que ele também traz algumas restrições, né? O preço é muito alto, não quer dizer que eu tenho acesso simultâneo, normalmente eu não tenho, é como se eu tivesse um livro, um acesso, eu estou de fato simulando, emulando um livro impresso, tá? O outro modelo é o modelo assinatura, que também é bastante usado aqui no Brasil, e ele é baseado nos periódicos, né? Então, eu contrato um conteúdo, e enquanto eu tenho aquele conteúdo, eu tenho acesso, muitas vezes, até as edições anteriores, tá? No modelo de livros, eu tenho pacotes onde eu não escolho os títulos, normalmente eu não escolho, no aquisição perpétua eu vou escolher o que eu quero contratar. Na assinatura é pacote fechado, e aí pode vir muita coisa boa, muita coisa que não vai ter apelo para minha comunidade, e eu tô com aquele monte ali. O volume, a quantidade de títulos existente costuma ser interessante, porque o preço cai bastante por unidade, né, na contratação. Então, eu consigo ter uma contratação mais barata por volumes, tá? Mas eu tenho livros que entram e saem do pacote durante a vigência da assinatura, tá? Diferente do periódico, normalmente o periódico, quando eu assino, aquele ano que eu assinei, eu fico com ele. No digital, acabou, ele vira serviço. Então, eu deixo de ter acesso mesmo àquele material. Então, todo ano eu estou pagando por uma coisa que nunca será minha. E isso não quer dizer que eu vou manter o meu acervo ou que ele vai aumentar, porque eu não tenho garantia dos títulos que vão ficar nesse pacote. O fornecedor não consegue me dar isso, tá? E aí a gente tem todos os outros modelos que eles são orientados ao usuário. Tá? São modelos que aqui no Brasil a gente não viu ainda, muito pouco, mais para algumas universidades, alguns fornecedores de bibliotecas universitárias que oferecem, e aí eu tenho muitas variedades. Tá? Eu tenho um DDA, eu tenho um STL, eu tenho um EBA, DDA-ATO, aí vai um monte de sigla, bem americano mesmo, que eles adoram uma sigla, né? E eles são basicamente como? Qual que é esse orientado ao usuário? É como se eu abrisse o meu catálogo todo para o usuário e ele está num buffet onde ele come o que ele quiser. Ele vai se servir do que ele quiser e a biblioteca vai pagar uma percentagem daquilo que ele consumiu, tá? Existe uma série de regras, se eu vou limitar a área, se eu vou limitar o valor do livro, tem um monte de regra. E tem também alguns modelos que eles fazem assim, depois que aquele livro foi consultado X vezes, automaticamente ele entra para a coleção por um outro modelo, porque já foi provado que aquele livro é necessário para a coleção. Tá? Então, são muitas variações que a gente tem por aí. O que recentemente foi colocado no Brasil são outros dois modelos. Tá? Um deles foi o primeiro modelo que foi lançado pelos fornecedores lá fora, que ele não tem um nome muito característico, né? A gente chama aqui no Brasil de acesso medido, né? Que eu contrato um livro e aquele livro pode ser usado por 26 pessoas no intervalo de um ano, normalmente não é uso simultâneo, tá? Quando a 27ª pessoa tentar pegar esse livro, eu não tenho mais e a biblioteca tem que fazer um novo licenciamento para mais 26.
primeira vez que lançaram esse modelo, assim, foi uma briga absurda. O pessoal reclamando, as bibliotecas reclamando, que onde já se viu. Hoje, né, eu me lembro que eu mesma fiquei muito indignada, né, por que só 26 vezes? Hoje, eu já vejo que esse modelo, ele tem um lado muito interessante, porque eu não preciso fazer um investimento cheio numa publicação que tem uma procura sazonal. Então, ele é bastante interessante, tá? Esse já está sendo oferecido no Brasil e tem também o CPC. CPC é Cost per Circulation, ou pago por uso, que o usuário seleciona o livro, pega à vontade no catálogo e a biblioteca vai pagar 10%. Tá? Quando foi lançado, foi uma alegria. Em pouquíssimo tempo, as bibliotecas viram que não era tão simples assim e a conta ficou muito alta. Então, o digital exige um acompanhamento de perto, né? Então, ele demanda uma atenção constante, é diferente do livro, né? Quando eu compro um livro, o meu contato com o fornecedor termina quando ele entrega o livro em papel, eu ponho o livro na estante. Com o digital, eu não deixo nunca de ter um contato com o meu fornecedor. Né? E uma Então, certa são dependência coisas... do fornecedor também, né? Total dependência do fornecedor. Total. Não é certa. É 100% dependência, porque se o fornecedor tira a plataforma, você tem o livro, mas acabou o acesso. Acabou o acesso, você não tem livro. Então, é um mundo novo. É novo para a gente, é novo para o fornecedor, para o editor. E eu já vi que a gente amadureceu muito aqui no Brasil, lá fora, aqui no Brasil, mas ainda temos muito que amadurecer e principalmente baratear o custo, que eu ainda acho que é um pouco alto. Tem algum desses modelos que você acha preferível ou você acha que depende de caso a caso, do tipo de Caso a biblioteca? caso, caso a caso. Por quê? Se o meu acervo é uma biblioteca pública, a aquisição perpétua não é o ideal para todos os tipos de livro. Eu posso trabalhar muito bem com acesso medido. Então, aqueles best-seller, aqueles livros que têm uma procura por um período, eu contrato algumas licenças dessas, eu atendo a minha comunidade, muitas vezes eu economizo, porque o meu investimento é menor. Tá? Para uma universidade, isso também é interessante, quando eu tenho uma pesquisa. Existem alguns livros que eles são sempre necessários numa universidade, por exemplo. Mas não quer dizer que vale a pena eu fazer um investimento perpétuo. Por quê? Direito, informática, tecnologia, saúde, são temas que toda hora se atualizam. E se eu fiz um perpétuo da edição 10, saiu a edição 11, eu tenho que fazer outro licenciamento da edição 11, porque ele não atualiza. Numa assinatura, ele atualiza automático, eu não preciso fazer o licenciamento. Então, tudo depende, não tem uma regra única para trabalhar com conteúdo digital em biblioteca. São muitas variantes que a gente tem que levar em conta. Liliana, fala um pouquinho para a gente como que o mercado editorial tem se relacionado com as unidades de informação? Como tem sido esse relacionamento? Olha, eu não sei se eu sou a pessoa mais apta para isso, tá? Mas eu vou passar um pouco da minha percepção. No geral, eu vejo que os editores, não só do Brasil, eles têm uma certa resistência com a biblioteca, porque qual que é a ideia? Né? Imagina, uma biblioteca pública vai colocar um livro que eu acabei de lançar de forma digital no seu catálogo. Aí qualquer pessoa entra, clica e eu editor, nunca mais vou vender. Tá? Então, os editores, eles fazem alguns embargos, eles não colocam lançamento na biblioteca para que ela possa contratar, eles vão vender o livro digital para a biblioteca, aquele que é lançamento, depois de 1 ano, às vezes, no mínimo 6 meses, ou vai cobrar muito mais caro. Então, são colocadas barreiras. Por quê? Porque enxergam que a biblioteca é um canal onde você pode facilitar um acesso gratuito e restrito, e também o fato de você ter mais gente acessando, você está deixando, você está mais vulnerável para uma pirataria, por exemplo. Tá? Então, existe
esse receio dos editores, tá? Eu entendo que o editor, ele já é uma categoria conservadora, tá? Em que sentido que eu falo isso? Eles não usam tanto a tecnologia, porque é papel e texto, e ideia no papel, numa superfície, né? E, com toda razão, o editor, ele viu o que aconteceu com o mercado fonográfico e ele tem todos os motivos do mundo para se proteger, porque é o que ele tem para vender, né? Então, ele não pode facilitar isso. E aí você começa a ter uma série de controles, você tem dificuldades para acessar aquele conteúdo que você mesmo licenciou, você não consegue compartilhar isso, emprestar um livro para uma pessoa conhecida, você não acha o livro, você tem que usar um software para ler o livro, que é a plataforma. Então, você tem algumas coisas que são diferentes. Custa muito caro para um fornecedor desenvolver uma plataforma. Por isso que não são todos editores que desenvolvem a plataforma, e aí na biblioteca você trabalha muito com um que a gente chama de agregador de conteúdo, que aí no fundo representa diversos editores, porém ele não é um distribuidor, porque ele tem uma plataforma, e essa plataforma é robusta e transmite segurança para o editor, de que aquele material não vai ser pirateado, tá? Uma pessoa sem permissão de acesso não vai consultar. Tá? O próprio modelo de negócio entre agregador de conteúdo e editor não está muito claro ainda. Quando que o agregador vai pagar o editor, que por sua vez vai pagar o autor? A cada clique, a cada empréstimo, tanto tempo depois que clicou. Então, a pessoa leu um capítulo, eu vou pagar o autor o livro todo? Então, existem esses questionamentos, sim, eu acho que eles são válidos, né? Mas são coisas que o mercado está começando a se estruturar, começando a se entender. Aqui no Brasil, a gente percebe que já tem um aumento de títulos de livros digitais para as bibliotecas públicas, por exemplo, que até pouco tempo, o nosso forte no Brasil ainda é conteúdo para universidades e bibliotecas especializadas, escritório de advocacia, escritório de engenharia. Então, a gente ainda tem esse viés acadêmico, que é por onde os livros digitais começaram na Europa e nos Estados Unidos, por esse segmento. Com o passar do tempo, você vai aumentando a oferta para a área, para ficção, não ficção, mas não livro técnico, e aí você vai ampliando. Então, para bibliotecas hoje, a gente já tem fornecedores de livros de ficção, que até 2 anos atrás a gente não tinha essa opção, né? Então, é um amadurecimento do mercado livreiro como um todo, do mercado brasileiro, né? Eu acho que é uma fonte muito interessante para o editor, é mais uma possibilidade de comercialização das obras, né, dos produtos que eles criam, mas ainda requer um pouco de... Não tem a fórmula ideal ainda, está todo mundo tentando acertar. Liana, queria voltar um pouquinho ao repositório que você fala, né? Mencionou ali quando você fez a distinção entre bibliotecas digitais, né, e bibliotecas virtuais. Queria te perguntar um pouco, pedir para você comentar as características dos repositórios digitais, que tipo de documentos podem ser encontrados nesses repositórios, como se consolidam eles, né, esses repositórios, e quais as práticas que auxiliam no desenvolvimento da sua gestão. Se pudesse comentar um pouquinho esses aspectos para a gente. Claro, claro. Repositório digital, ele é uma ferramenta onde nós vamos armazenar um conteúdo digital. Basicamente é isso. Eu posso ter tipos de repositórios digitais. Então, eu posso ter um repositório que é temático, ou seja, eu vou reunir diversos objetos digitais de um determinado tema. Eu posso ter um repositório institucional, que eu vou guardar toda a memória de uma instituição, e aí não é somente livro, é qualquer coisa, pode ser voz, imagem,
qualquer coisa. E a gente tem os repositórios de teses e dissertações, que são somente esse tipo de material das instituições de ensino superior. Tá? Às vezes, eu posso ter um repositório institucional de uma universidade, onde eu tenho tese e dissertação, mas eu tenho também artigos, trabalhos em congresso, capítulo de livro, outras produções do corpo docente e do corpo discente. Tá? Então, depende, são esses 3 tipos, basicamente. O temático, tese e dissertação e o institucional. Além de você preservar a sua memória, né, o repositório, você vai preservar a sua memória, você tem também o objetivo de expor a produção daquela instituição. Então, tudo bem, a biblioteca ela tem aquela produção institucional, faz parte do acervo da biblioteca, sim. Só que eu tenho que permitir que o usuário que está no catálogo, ele possa consultar somente a produção, e não os outros documentos que não são produção, fazem parte do acervo, mas não são produção. Então, muitas vezes, as bibliotecas trabalhavam com ferramentas separadas. Então, eu tinha um sistema para catalogar a produção e um outro sistema para catalogar a biblioteca. Tá? Teve um momento que isso foi um sistema para o digital, um sistema para o analógico. Tá? Isso a gente superou, mas aí a produção acontece isso. E até hoje a gente vê essa característica, então eu acabo investindo num desenvolvimento de uma ferramenta de repositório digital que está separada do meu catálogo, e aí eu tenho que fazer um trabalho duplicado. Eu posso fazer uma integração entre uma ferramenta e outra ferramenta. Catalogo aqui, ele manda os dados para outra e cataloga na outra, manda para o catálogo. É possível, tecnicamente não tem problema, tá? Só que isso deixa a minha gestão dos dados mais frágil. Eu tenho que estar acompanhando. Para uma ferramenta conversar com a outra, existe um canal de comunicação entre elas, que normalmente é uma API de web service. E na API, é o que eu falo assim, quando eu tenho 2 sistemas conversando, o diálogo só vai acontecer se um sistema fala e o outro escuta. Porque se só um manda informação e o outro não recebe, não é um diálogo, é um monólogo. Tá? Então, é uma estrutura um pouco fragilizada que você tem que cuidar bastante. Muitas vezes são ferramentas separadas, elas têm atualizações diferentes. Quando vem uma atualização, é sempre uma emoção, você não sabe o que aconteceu, se vai dar um efeito colateral. Né? Então, a gente, no Sofia, a gente tem trabalhado que o registro é um só. Tá? É tudo parte do acervo. A diferença é que eu vou marcar que este material é uma produção da minha instituição. E aí não importa se é um livro, se é um artigo, se é uma tese, não importa o tipo de material e também não é essencial que seja digital, porque eu posso ter uma produção institucional que ela está no formato impresso, está no formato analógico. E ela não pode ficar fora da minha produção, porque ela é produção. Né? Então, eu tenho um registro onde eu faço toda uma descrição daquele recurso de informação e eu simplesmente faço uma marcação. Isto é uma produção institucional. O simples fato de eu marcar que ele é uma produção, ele vai ficar, eu tenho um único registro que fica disponível em duas interfaces de busca. Uma do meu catálogo, faz parte do meu acervo, e a outra é a minha produção institucional, onde eu vou ter uma URL específica, com uma customização de interface específica, e ali eu posso consultar somente a produção institucional. Tá? Só que, como repositório institucional, um dos grandes objetivos dele é dar visibilidade. E essa visibilidade, como é que eu tenho? Números, principalmente no digital. Né? Então, eu tenho que trazer números. O quanto a minha instituição produz, quanto as pessoas de fora têm interesse em acessar esse material e da onde as pessoas estão acessando o meu material, qual o alcance da minha instituição.
Então, para isso, a gente tem geração automática de gráficos, de indicadores, que eu consigo ver tanto a visão da minha produção como um todo, mas também eu, pesquisadora, posso ver a minha produção, qual o alcance dela. Puxa, eu estou descobrindo que a minha tese foi pesquisada nos Estados Unidos. Isso para o pesquisador é importante, para a universidade é super importante. Então, eu tenho que permitir uma estrutura de dados onde eu vou ter um único cadastro, eu atualizo esse centro, vai estar tudo atualizado simultâneo, eu não preciso ficar fazendo carga, atualizando, fazendo trabalho nenhum de importa e exporta, tá? É uma coisa só, mas eu tenho saídas diferentes, tá? Então, eu consigo pesquisar os dois universos. Sem matar a minha equipe, né? Sem duplicar a força da minha equipe, né? Que tem que trabalhar com dois produtos. Certo. Liliana, voltando também a algo que você já citou aqui, né? Mas pedi para você desenvolver um pouquinho melhor para a gente, que é as bibliotecas híbridas, né? O que são bibliotecas híbridas, afinal? Como tem se dado o seu funcionamento e as suas formas de gestão nesse contexto que estamos vivendo? A biblioteca híbrida, eu acho que é a tendência, já é hoje, vai ser cada vez mais, porque a biblioteca ela não precisa ser toda digital, e se ela é toda analógica, ela acaba limitando o seu acesso. Vide agora a nossa vida de pandemia. A gente consegue acessar muito facilmente aquilo que é digital, aquilo que não é digital, a gente tem que agendar um horário, ver se pode pegar, tudo isso, tá? Então, o que a gente tem visto, tanto aqui no Brasil quanto fora nas pesquisas? A tendência é as bibliotecas virarem híbridas, porque eu vou ter o papel, eu vou ter o digital, eles não competem, eles se complementam. Eu posso ter livro que eu tenho nos dois formatos, e eu atendo públicos diferentes, e eu tenho um atendimento maior aos meus usuários, tá? Nem tudo que eu tenho em papel eu preciso ter digital, então essa coisa, vamos digitalizar tudo, não precisa. Tem obras que não demandam uma digitalização, então não vale a pena nem pode, né? investir. Por direitos autorais, no caso de bibliográficos. Exatamente. Direitos autorais, você tem que ter autorização para digitalizar, isso é uma coisa muito importante, tá? Eu já vi uma das coisas que mais perguntam para mim é isso, eu vou digitalizar toda a minha biblioteca. Não vai, não. Não vai, não, porque mas essa obra está em domínio público. O texto está em domínio público, mas essa edição não está. Então, você não pode sair digitalizando tudo, né? Então, é uma questão bem importante também. E mesmo que eu tenha o digital, ele vai conviver com o analógico, porque eles se complementam, tá? Pode ser que um dia eu tenha uma biblioteca só digital, já existem algumas bibliotecas que nasceram só digital. Elas nasceram com a proposta de nunca ter nada em papel, tá? Mas são poucos casos, né? E, de fato, não precisa. Eu posso ter os dois mundos convivendo, só que eles têm gestão diferente. Então, eu tenho que descrever diferente, porque o digital eu tenho que acessar por uma plataforma, essa plataforma ela é mediada, se ela é mediada eu tenho que acessar por meio de uma validação de usuário, de login e senha, e eu não vou divulgar o meu login e senha para o meu usuário, tenho que fazer isso tudo transparente, né? Então tem todo um conjunto de práticas que a gente tem que fazer no catálogo para que seja a melhor experiência possível do usuário. Ele clicou num registro, não importa quem é o fornecedor, não importa se é acesso aberto ou acesso licenciado, ele clicou, ele foi identificado como um usuário vinculado àquela instituição, ele é transferido para a plataforma do fornecedor para o livro que ele clicou. Não simplesmente eu jogo o meu usuário ali na plataforma do fornecedor, se vira, procura o livro de novo. Não, ele vai direto para o livro. Isso é melhorar a experiência do usuário. E o fato do usuário ter acessado um livro, um objeto digital, significa que ele fez um empréstimo digital.
Porque o livro em físico, eu tenho um volume material. Então, eu tenho um empréstimo, significa que o livro saiu e o livro foi devolvido, ele voltou. Então, eu sei que ele circulou e quantas circulações ele teve num período. O digital não tem lombada, não tem código de barra, não tem volume físico. Então, o empréstimo digital ocorre quando ele é acessado. E eu preciso saber se aquele livro está sendo acessado, quem está acessando aquele livro, porque isso vem toda a minha política de desenvolvimento de coleção. Eu não vou investir num fornecedor cujos livros não são acessados. Eu vou investir naquele fornecedor ou naqueles títulos que a minha comunidade demanda, que eu tenho fila de reserva digital, porque eu também tenho uma fila de reserva. A partir do momento que eu tenho a plataforma, um livro digital, um acesso, eu vou ter fila de reserva. Né? Ah, eu quero tudo, acesso ilimitado para todo mundo. O custo é muito alto. E, de novo, não é todo livro que tem que ter acesso ilimitado. Então, são muitas nuances que a gente tem que trabalhar, mas é tudo recurso de informação. Então, eu tenho que permitir que o bibliotecário, o gestor da biblioteca, consiga fazer a gestão do analógico, fazer a gestão do digital, ter indicador dos dois e ter como juntar esses indicadores, porque fica complicado eu fazer tudo separado. Eu tenho que conseguir ver tudo que eu tive de empréstimo, não importa se é o físico ou o digital, foi usado. Eu tenho que ter esse controle. Tá? Então, a biblioteca híbrida é isso, ela embarca recursos de informação de formatos e suportes variados, e a biblioteca vai fazer a gestão de acordo com o tipo de material que ela está trabalhando. Tá? Então, é uma realidade assim que a gente tem que ter muita flexibilidade, muito jogo de cintura, muito bom senso, né? E a gente vai se adaptando a tudo isso. Então, é um contexto muito desafiador para os profissionais da área, né? Como é que você vê aí o papel do bibliotecário, por exemplo, hoje, na atualidade, né? Você poderia falar com as mudanças de função e de forma de atuação desse profissional? Sim, eu vejo um papel do bibliotecário muito diferente do que aquilo que era quando eu me formei, né? Quando eu falo assim, eu realmente me formei muito cedo, né? Eu me formei em 92, né? Naquela época, em 92, não tinha internet, não tinha Windows. Era a idade do bit lascado mesmo, né? A gente não tinha nada disso. E aí as coisas foram acontecendo e eu penso para mim, né? Desde que eu estava na faculdade, eu falava, puxa, mas está mudando tanta coisa nessa área, eu estou aprendendo e já mudou, estou aprendendo e já mudou. Passou 30 anos e continua. As coisas continuam mudando cada vez mais, né? O que eu vejo é assim, aquela visão de bibliotecário, aquela senhora muito séria, normalmente de coque e óculos, na biblioteca, o lugar onde você não pode entrar com a bolsa, não pode entrar com comida, não pode entrar com água, não pode falar, não pode nada. O que você pode fazer naquele espaço? Esquece, isso já era, tá? As bibliotecas hoje, mais do que nunca, elas são locais de encontro, locais onde você vai obter uma informação, e essa informação pode ser simplesmente um acesso à internet, tá? Quantas vezes eu viajando, participando de algum congresso, não tinha um celular com internet, eu ia para onde? Eu ia para a biblioteca, né? Porque lá na biblioteca eu ia ter o Wi-Fi para poder saber o que estava acontecendo, para me comunicar, né? Então, o papel das bibliotecas hoje, a gente tem um papel muito importante para ocupar, né? Às vezes as pessoas falam assim, agora existe Google, ninguém precisa de biblioteca. Mais do que nunca, você precisa de biblioteca, porque você tem uma avalanche de informação e você tem que saber o que dessa informação é relevante, é pertinente, é ético, é idôneo. Então, eu vou saber isso onde? Procurando no Google? Nem tudo que está no Google deveria estar ali, né? Nem tudo ali é verdade. Então, a biblioteca ela acaba fazendo um trabalho de curadoria muito grande, né?
Uma outra questão que aí eu já sendo, as pessoas, nossa, você está visionário, mas, ok, quando eu fui fazer meu doutorado, eu queria estudar livro digital, eu queria continuar meus estudos no livro digital, mas o meu orientador, né, eu fiz na Unesp, em Marília, o meu orientador, ele falou, não, tudo bem, você pode pesquisar o livro digital, só que você vai ter que fazer alguma abordagem na semântica, na web semântica. E eu mal sabia o que era web semântica. E aí eu fui estudar a web semântica e fez todo sentido para mim, porque eu já tenho um histórico de catalogação, professora de catalogação, e a web semântica, o que que é? Na minha visão, é o turning point das bibliotecas no mundo globalizado, no mundo digital. Porque eu tenho um catálogo não somente para dizer o que que aquela biblioteca tem, mas eu tenho um conjunto de informações que estão disponíveis na web e que podem buscar informações de fora para complementar o meu contexto ou podem fornecer dados para fontes externas. Então, a gente tem uma coisa que tem se discutido, eu acredito muito nisso, é a questão do silo de informação, né? Porque a biblioteca, ela é um silo de informação. Hoje a gente constata isso, né? O que que é o silo? Eu tenho um livro, cataloguei, pus no catálogo. Outro livro, cataloguei, pus no catálogo. Na época da ficha em papel, a gente imagina aquela caixa com um monte de papelzinho dentro, um monte de fichinha, e uma fichinha não tinha vínculo com a outra. Ou se tinha, era um vínculo muito quadrado. Veja tal coisa. Tá? Quando a gente foi para a internet, os catálogos na web, a gente foi com essa cabeça de fichinha. A gente não se libertou da fichinha. Então, eu continuo catalogando os livros, só que eles não têm vínculos entre eles. Por quê? Eu faço uma descrição baseado em teorias do século XIX. Quando eu começo a olhar a minha biblioteca, meu catálogo, com o contexto dos dias de hoje, da web dos dados, eu percebo que eu posso comunicar o meu catálogo com fontes de fora, ou seja, eu posso chamar uma informação fora, trazer para o meu catálogo para ajudar a contextualizar uma pesquisa, e eu posso mesmo fazer um vínculo entre as informações que eu tenho na minha própria biblioteca. Então, eu não vou ter somente um vínculo de todos os livros de um autor, de todos os livros de um assunto. Não, eu tenho esse autor inspirou esse, que inspirou esse, que escreveu isso, aí fez uma obra X que virou um filme que tem um musical. Então, eu começo a mostrar um universo muito mais rico para o meu usuário. Eu não preciso fazer isso de forma manual. Eu consigo fazer isso por estrutura de dados da web semântica, dos dados interligados do Linked Data. Então, eu falo brincando que eu fui pesquisar uma coisa para agradar o meu orientador, que era a regra do jogo, e, de repente, eu acabei descobrindo uma outra seara que eu acho riquíssima e acho que a tendência, sim, a biblioteca sendo um provedor de dados confiáveis para a web. A biblioteca sendo um dataset. Liliana, vou te fazer uma pergunta aqui que veio lá do público. A Ana Lúcia Torres está te perguntando se a biblioteca digital pode ser entendida como um subproduto de um repositório. Puxa vida, eu acho que pode ser compreendida, né? Porque quando você tem um registro que está num repositório digital, ele vai estar no seu catálogo, certo? O usuário, de fato, ele não sabe, não dá para você fazer uma biblioteca digital sem um repositório, certo? Então, eu tenho que ter a ferramenta repositório para que eu fale que aquela biblioteca é digital. Senão, eu estou falando de uma biblioteca virtual, onde eu não tenho muito domínio sobre o objeto digital. Tá? Então, sim, pode-se dizer que o repositório é uma ferramenta da biblioteca digital. Não diria subproduto. Liliana, eu queria te perguntar
a partir um pouco disso que você estava falando antes, né? A gente ouve muito, quase num senso comum, você fala assim, hoje em dia as pessoas leem cada vez menos, os jovens leem menos, as pessoas não leem mais os livros, e que o universo digital reforçaria, né, essa tendência. Eu te pergunto se você concorda com isso, ou se você acha que as plataformas digitais podem ser uma aliadas na promoção, na disseminação da leitura, da cultura, da informação. Como é que você vê esse cenário? Aí a gente tem algumas coisas que são bem pontuais, né? Eu não concordo que dizem que as pessoas estão lendo menos. Eu acho que hoje as pessoas leem mais textos curtos, tá? É como eu faço meio brincadeira assim. A garotada fica o dia inteiro no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social. Aí, na hora de ler um livro, essa claridade da tela me atrapalha. Eu não concordo com isso. Tá? Então, não vem com essa desculpa. Se você pode ficar ou num videogame, ou numa TV, ou no celular, por que na hora da leitura que cansa? Né? Então, não me venha com esse argumento. O que eu percebo é que essa geração nova, eles leem cada vez mais fragmentado e eles têm uma dificuldade de concentração maior, tá? Talvez por serem bombardeados de informação. Então, toda hora está chovendo informação. Então, eu estou numa tela e nessa tela chega uma notícia nova e um post novo e alguma coisa assim que me chama a atenção e me desvia. Então, eu vou tendo uma visão muito superficial de tudo, porque eu não consigo ver nada em profundidade. É mais difícil. Então, isso me preocupa bastante em termos educacionais, né? Eu também vejo uma volta um pouco da oralidade. As pessoas preferindo escutar ou assistir a um YouTube do que, de fato, ler um livro, estudar um livro, né? Isso eu acho que é uma decorrência. A leitura, ela não é sempre agradável. Tá? A gente tem textos densos, a gente tem textos que são difíceis. A leitura, ela exige um esforço. Por isso que eu acho que a assinatura de livro não funciona na forma como a gente vê um Spotify, por exemplo. Eu acho que não funciona, porque um Netflix, um Spotify, são experiências passivas. Eu posso estar fazendo qualquer coisa e tem um filme passando, um seriado, uma música, eu posso estar com mais gente junto, compartilhando aquele momento, mas com a leitura eu não tenho isso. Eu não vou conseguir fazer uma leitura em conjunto, é mais difícil. Cada um tem um tempo de leitura. Eu não vou conseguir ler e prestar atenção em outra coisa ao mesmo tempo. Ela demanda, né? Então, é um esforço maior. E eu vejo um movimento que não tem tanto esse esforço. As pessoas não querem se dedicar tanto, tá? Então, elas querem receber. Talvez até justifique um pouco esse crescimento do audiolivro, né? Por quê? Porque eu estou dirigindo, ou eu estou indo para o meu trabalho, ou para algum lugar, e eu estou ouvindo um vídeo, um áudio-vídeo, tá? Eu não sou contra, de forma alguma, eu acho que tudo no fundo é conteúdo, né? O grande atrativo da leitura, o que é? Conteúdo, a forma como você conta uma história, a forma como você explica uma coisa, né? Se ela chega de forma oral ou se ela chega de forma visual, você compartilhou aquela ideia. O que me preocupa é o quão raso as pessoas estão ficando. Isso sim me preocupa, em todos os aspectos, né? Numa formação profissional, numa formação acadêmica, as pessoas ficam muito no raso porque não conseguem fazer uma leitura mais profunda. Tá? Então, a gente tem esses dois lados. Eu sei muita coisa de muito pouco, de muita coisa, mas eu não sei nada bastante de uma única coisa. Então, isso... E aí eu tenho uma tecnologia que é claro que ele pode enriquecer a minha formação. Então, eu não sei tal coisa, eu não preciso saber tudo. Eu posso ter máquinas, algoritmos, trazendo informações que vão dar cada vez mais subsídio para a minha pesquisa.
mas eu não posso confiar só nisso. Eu tenho que usar a ferramenta, ela é meio, ela não é fim. Isso eu falo, eu trabalho com software. Software é meio, não é fim. É ferramenta, a ferramenta a gente usa. Você estava falando que somos bombardeados, né, por vários estímulos simultâneos e por muita informação, talvez, né? Talvez as informações nunca tenham estado tão acessíveis, em volume tão grande. E tanta gente produzindo informação. Exatamente, exatamente. Isso é um perigo, porque qualquer pessoa produz informação hoje. Exatamente. Não quer dizer que não todo mundo pode criar informação, mas quanto mais coisa eu tenho, mais difícil eu saber aquilo que é pertinente, ou que é ético, ou que é legal. Isso. Como que as bibliotecas podem, então, disponibilizar seus acervos, divulgar informações de maneira confiável, ajudando os sujeitos aí nesse processo que você já mencionou um pouco rapidinho, de saber diferenciar, né, a informação justa, né, da informação correta, no universo que a gente, né, já virou também uma palavra constante, as fake news. Como a gente selecionar num universo tão grande, né, as informações relevantes das não relevantes, as corretas das não corretas? Qual o papel da biblioteca nesse contexto? A biblioteca ela faz uma curadoria. A partir do momento que eu tenho um desenvolvimento de coleção, para que é esse desenvolvimento? Nenhuma biblioteca é igual a outra. Cada biblioteca tem a sua comunidade. E ela precisa desenvolver, crescer, preservar a coleção de acordo com o que aquela comunidade precisa. Não faz sentido eu ter uma biblioteca com 1 milhão de exemplares se a minha comunidade, que é atendida, não tem interesse naquilo. Então, eu perdi o papel da biblioteca. Tá? E esse desenvolvimento de coleção é feito como? Acompanhando o que tem de novo numa área, vendo os produtos lançados numa área, vendo as pessoas que são referência na área, e aí eu vou pincelando aquilo que é importante para que faça parte do meu acervo. A partir do momento que uma informação foi armazenada numa biblioteca, ela já ganha um peso, ela já ganha quase uma chancela, que aquilo é uma informação idônea. Não quer dizer que sempre seja, tá? Mas aquele material, ele foi selecionado, tá? Ele foi adquirido ou recebido de uma fonte correta, de uma fonte legal, tá? É claro que eu posso comprar por engano um livro fake news. Sim, eu tenho pessoas que estão ali e podem cometer erros. Eu posso comprar um livro que talvez depois de um pouco tempo aquilo é completamente desmontado, aquele argumento é totalmente desmontado, tá? Sim, a biblioteca é um espaço democrático. Mas, por outro lado, e aí a gente entra numa outra seara, eu não sou contra, aliás, eu sou totalmente contra banir alguns títulos. Tá? Por exemplo, o livro do Hitler. Na minha opinião, ele não pode ser jamais banido, porque as pessoas têm que saber o que é aquilo, para que nunca mais aconteça. Né? Então, mas é para todo usuário que eu vou poder entregar esse livro? Ou como que eu, bibliotecário, vou saber para quem que eu vou entregar esse livro? Em que contexto a pessoa vai usar esse livro? Então, vem muito dessa orientação. Aquele livro, para estar na minha biblioteca, ele tem que ter um motivo. Ele não está lá de paraquedas. Tá? Então, eu tenho todo um contexto na formação da minha coleção, e aí não importa se é papel ou se é digital, é acervo. No começo, Uma biblioteca de história faz todo sentido ter esse livro, todo né? sentido, todo sentido. Uma biblioteca de psicologia faz todo sentido. De engenharia. Agora, numa biblioteca escolar, eu já tem que ser um trabalho orientado, tá? Mas eu sou contra banir. Eu acho que banir não é o caminho. Porque quando você proíbe, parece que fica mais instigante ainda você burlar. E, sinceramente, eu acho que tem coisas que a gente aprende com erro. A maioria a gente aprende com erro. Tá? Então, o erro, eu não vou esconder o erro. Está aqui, mas dentro de um contexto. Isso aí, Liliana.
Viu? A gente já está caminhando aqui, né? Já está concluindo aqui esse bate-papo. Não sei se você queria esclarecer mais alguma coisa em relação a esse universo aí das bibliotecas digitais, virtuais, dos repositórios. Não sei se você queria acrescentar mais alguma coisa antes de eu É te uma perguntar. área, é uma área nova, né? Então, eu acho que tudo que é ligado à tecnologia, nada está gravado em pedra, tá? Então, as coisas se transformam e se transformam numa velocidade. Às vezes a gente está se habituando com uma coisa nova, já vem outra, tá? E aí vem a nossa necessidade constante de evolução. Acompanhar, não é toda onda que a gente pega, e é difícil saber que onda que eu vou pegar, essa deixa, essa pego. É difícil, né? Às vezes a gente pode se enganar, mas é importante saber o que está sendo discutido no Brasil, fora do Brasil, escutar muito, né? Eu acho cada vez mais ouvir as outras partes, principalmente o usuário. A gente tem uma ideia que, isso eu falo muito por mim também, a gente tem uma tendência de achar que o bibliotecário não sabe fazer nada, que ele é totalmente dependente da gente. E não, o usuário ele tem autonomia, sim. E o bibliotecário, na minha visão, ele é aquele maestro silencioso, que ele vai deixar tudo muito simples para que o usuário encontre informação sem até que ele precise se acionar. Tá? E é muito difícil fazer o simples. Não é fácil fazer o simples. Né? E eu não preciso tratar o meu usuário como um bebê. Dá autonomia para ele, ele consegue achar. Principalmente se você tem informação estruturada e se você divulga o trabalho que você faz. Isso também, se você não divulga, não adianta nada você fazer um monte, a sua comunidade não sabe que você tem aquilo. Tá? Então, o que eu recomendo, né, para os bibliotecários, hoje a gente tem muita oferta para se manter atualizado, muita oferta gratuita, muita oferta de curso. A pandemia trouxe alguns ganhos, a gente quebrou um pouco esse distanciamento geográfico. Eu posso ter acesso a cursos de fora do Brasil sem sair da minha cidade, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar e usar isso cada vez mais ao nosso favor. Nem tudo que acontece lá fora é bom para a gente. A gente tem um contexto aqui, então eu olho lá fora e tento enxergar essa realidade aqui dentro. Faz sentido, não faz sentido, tá? E é uma época de muitas mudanças mesmo, né? Na área de biblioteca, mas como eu falei, desde que eu estou na faculdade eu só vejo mudança nessa área. Então, a gente se adaptando, aprendendo e ousando, né? Talvez a palavra seja essa, né? Porque a única pessoa que erra é aquela que faz, né? Quem não faz nada não erra nunca, né? Porque não fez nada mesmo. Mas dá a cara a tapa, se arrisque um pouco, né? Que eu acho que é um momento de evolução, vai ser bom para todo mundo. Liliana, para finalizar, eu queria perguntar se você teria alguma indicação aqui para o pessoal que está nos assistindo, de algum livro, não sei, um podcast, um filme, alguma coisa que você acha que pode ajudar aqui nesse bate-papo da gente, enfim, que possa continuar essa reflexão que a gente desenvolveu aqui hoje, de alguma forma. Puxa vida, tem muita coisa, fica até difícil assim agora pensar. Tem um livro que eu gosto muito, foi lançado pela Companhia das Letras. Ele fala sobre a questão do livro, é o nome do livro, é do Robert Darnton. É sensacional, eu adoro esse autor, eu acho que ele é um autor assim essencial e ele ajuda a gente a entender um pouquinho essa mudança, essa transição que a gente tem visto, né? Então esse é um dos livros assim de cabeceira para mim. Puxa, tem é que depende, né? Depende do viés que a pessoa quer. Mas se fosse para indicar um, eu acho que o Darton era um bom começo. Gosto muito do livro dele. Uma grande indicação.
Isso aí, Liliana. Queria te agradecer muitíssimo aí por ter nos ajudado aqui com esse assunto, ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Obrigada por estar aqui. Enfim, Eu, e aí? eu que agradeço, né? Eu fico à disposição. Eu sei que muita gente tem interesse nessa área de conteúdo digital, tá? Não um repositório, mas eu tenho oferecido cursos, né, nessa área de conteúdo digital para a biblioteca, e na catalogação em RDA, que é um outro modelo é um outro código de catalogação, uma mudança importante também. Então, se alguém quiser estudar um pouquinho, a gente vai ter o maior prazer em trocar uma ideia. Então, quem quiser, tiver interesse em conhecer mais sobre os nossos cursos, é só visitar as nossas redes, vai ver, ou então manda um e-mail para mim, biblioteca@prima.com.br, e aí eu fico à disposição, se surgirem algumas questões que as pessoas depois assistam, né, e queiram mandar também, eu estou à disposição. E sempre que vocês precisarem, fico feliz em poder contribuir com os projetos que vocês fazem na Memória da Eletricidade. A Memória da Eletricidade agradece. Muito obrigada, obrigada a todos que acompanharam a gente aqui hoje e até breve.